Ministério Jimmy Swaggart apresenta mais um estudo da Bíblia. Conheça as terras bíblicas. Conheça a terra dos grandes homens de Deus e os locais que tanto falam ao nosso coração. Nazaré, o Mar da Galileia, o Monte das Oliveiras e a querida Jerusalém. Esteja conosco diariamente nesta série especial, Uma Jornada à Terra Santa. E agora, trazendo o estudo da Bíblia, o evangelista Jimmy Swaggart. Bem-vindo hoje ao estudo da Bíblia. Em nossa viagem pelas terras da Bíblia, vamos levar você a um lugar que muitos não vão reconhecer à primeira vista. É um lugar chamado Dotã. Realmente não há uma cidade ali hoje, mas há quase 4.000 anos atrás era uma próspera metrópole. E foi neste lugar, não muito longe de onde estava o Poço de Jacó, que José... Você se lembra de José, um dos personagens mais lindos de todo o Velho Testamento. Foi aqui que ele veio encontrar seus irmãos. E, então, em sua maldade e sua perversão, eles o jogaram num poço. Queriam matá-lo, para falar claro, mas Deus impediu aquilo. E ele foi vendido para o Egito como escravo, para vir a se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito e do mundo. Bem... Antes de irmos para lá, temos um hino para você, então vamos a Dotã. Eu acho que será uma bênção. Oh, time after time, I went searching for peace in some void. I was trying to blame all my ills on this world I was in. Oh, surface relationships used me till I was done in. All the while someone was begging to free me from my sin. He was there all the time. Oh, he was there patiently, so patiently in line. He was there all the time. Never again will I look for a fake rainbow's end. Now that I found the answer, this life of mine is just starting to rhyme. Sharing each new day with him is a cup of fresh life. Oh, what I've missed, he's been waiting right there all the time. He was there all the time. Oh, he was there all the time, waiting patiently
was there all the time. Sing it one more time. He was there all the time. Thank you, Jesus. Well, he was there all the time, waiting patiently, so patiently in line. He was there all the time. Oh, waiting patiently, so patiently in line. He was there all the time. Eis as ruínas de Dotã. Estou parado no topo da colina de onde se ha visto o vale de Dotã. Fica mais ou menos na metade do território de Israel. Não está realmente na parte norte de Israel. Está situada na área chamada Samaria, perto da Galileia. Talvez alguns digam, mas Dotã, Jimmy Swaggart, eu nunca li sobre Dotã na Bíblia. Bem, só é mencionada uma ou duas vezes na Bíblia. Está em Gênesis e acho que Josué mencionou uma vez. Mas um dos atos mais pérfidos, maus e tenebrosos que já foi conjurado pelo coração ou pelos corações perversos dos homens aconteceu aqui. Foi a história de José e como ele foi vendido como escravo por seus irmãos, os filhos de Jacó. Vamos falar sobre isso no momento. Havia uma cidade neste local há uns 4.000 ou 3.800 anos atrás. Isso é muito, muito tempo. Pense nisso, 4 milênios. Pessoas viviam aqui, trabalhavam aqui, elas sonhavam e planejavam. Mas nada resta hoje. Os arqueólogos escavaram essas ruínas que vamos mostrar e elas podem ser de prédios que já existiam quando José fez sua jornada há muito, muito tempo. Alguns de vocês sentados aí estão pensando, mas como isto se refere a mim? Bem, relaciona-se com você porque foi este outro estratagema das trevas, do maligno Satanás, para impedir o plano de Deus, para obstruí-lo e impedir o Messias de vir ao mundo. Porque da semente de Abraão viria Isaque, Jacó, José. E muitos de vocês conhecem José, que se tornou o segundo homem mais importante do Egito e, portanto, do mundo, aos olhos de Deus, o indivíduo mais importante da face da terra. Mas vamos examinar como Deus trouxe bem do que parecia conter somente maldade. Jacó deixou Siquém. Siquém foi o palco dos pecados de seus filhos, que não eram os melhores exemplos de justiça que houve, diga-se de passagem. Eles cometeram atos horrendos. Eles, no começo de suas vidas, na sua juventude, aos 20, 30, 40 anos, foram homens perversos, com exceção de José e de Benjamim. Então Jacó teve que deixar Siquém por causa do que seus filhos fizeram. E ele se mudou para Hebrom, para o vale de Hebrom, a Bíblia diz. E é claro, Jacó era pastor, ele tinha muitos rebanhos de ovelhas e gado e coisas assim. E seus filhos, eu acho que Benjamim já era nascido e José tinha uns 17 anos.
talvez 18 anos de idade nessa época. Seus filhos, Gade, Judá, Ruben, o primogênito, Isacar, Naftali e outros, trouxeram os rebanhos de gado e ovelhas. E eu não sei se os fatos estavam relacionados, mas eles trouxeram os rebanhos desde o vale de Hebrom para Siquém. Siquém devia ficar a uns, não sei, 15, 20 quilômetros daqui de Dotã. E do vale de Hebrom para o lugar onde estou é uma boa distância, talvez entre uns 100 a 120 quilômetros, especialmente considerando todas as curvas, os desvios da estrada. Esses homens com os rebanhos estavam fora fazia semanas, talvez vários meses. Estavam tentando achar pastagem para os rebanhos e tinham vindo desde o vale de Hebrom. E Jacó pensou que estivessem em Siquém e mandou José, que como eu disse era garoto de 17 e 18 anos. Mandou José a Siquém para achar os irmãos, os filhos de Jacó, para saber como estavam passando, onde estavam, o que estava acontecendo, porque ele não tinha notícia deles fazia semanas, ou talvez, como eu disse, há meses. José viajou do vale de Hebrom em direção ao norte para Siquém. E quando chegou, não encontrou seus irmãos. Lembre-se agora que este foi um palco daquele terrível ato que foi cometido por Simeão e Levi em Siquém, matando todos os homens de Siquém. José perguntou onde estavam seus irmãos e lhe disseram que não estavam ali, que se foram. Eles levaram os rebanhos, tinham estado ali, mas levaram os rebanhos a Dotã, e isto é Dotã. A cidade pode ter sido, eu estava falando com alguém sobre isso, qual seria o seu tamanho? Quem sabe? Talvez tivesse várias centenas de habitantes, ou podia ter, talvez, vários milhares de pessoas na época, mas esta provavelmente é a cidade ao norte de Siquém, e é um vale muito lindo. Pode vê-lo estendendo-se aqui. Estamos na parte alta do que foi Dotã, com as ruínas e toda esta área, e estendendo-se diante de nós está o vale de Dotã. Vou pedir que as câmeras mostrem a você a beleza deste vale à nossa frente, com as plantações luxuriantes, e logo ali onde ficava a cidade de Dotã existe agora bosques de laranjeiras. Estendendo-se à minha esquerda, o vale rodeia quase toda esta colina, aqui onde ficava Dotã. E em algum lugar nesta vizinhança, pode ter sido aqui à esquerda ou à direita, ficavam os rebanhos de Jacó, guardados por seus filhos, Gade, Judá, e Simeão e outros. José era o segundo filho mais jovem de Jacó. Ele era o favorito do pai, provavelmente porque não havia maldade no coração de José, como havia no dos outros irmãos, exceto Benjamim. E Jacó talvez até mostrasse favoritismo, não sei, mas ele amava José. E a Bíblia diz que ele fez para José uma túnica de várias cores. Foi provavelmente uma túnica muito cara. Deve ter sido maravilhosamente bordada e era provavelmente feita com muita arte por tecelões, se esta é a palavra correta. E em algum lugar ali, os irmãos de José ergueram os olhos e o viram, e José deve ter vindo provavelmente daquela direção, desse lado. Eu acho que estou certo quanto à direção. Ele estava vindo de Siquém, então, ao que tudo indica, ele devia ter vindo daquela direção para cá, Qual acho. era a distância
jornada que ele fez para encontrar seus irmãos? Bem, vindo desde o Vale de Hebrom, como mencionei, pode ter sido uns 90 ou 100 quilômetros. Provavelmente deve ter levado vários dias para chegar aqui. E ele viajava sozinho? Ele viajava sozinho, era bem jovem, 17, 18 anos. E eles o viram chegando, e eu não sei a que distância estava, mas eles o viram chegar. Reconheceram-no porque ele usava a sua túnica de várias cores. Eles o odiavam. E por que o odiavam? Porque odiavam José. Bem, ele tiveram sonhos, e ele contou os sonhos aos irmãos. E sem entrar em muitos detalhes, o que ele sonhou foi que seus irmãos se curvariam diante de José. E eles já o detestavam antes porque parecia que Jacó tinha demonstrado certo favoritismo para com José, e outros irmãos passaram a odiá-lo. E quando viram chegar, os irmãos disseram: vamos matá-lo. Isso mostra como eram maus. Vamos matá-lo. O que acha de irmãos que poderiam pensar em matar sua própria carne? Esses homens que estavam cuidando dos rebanhos eram os filhos de Lia, e José era filho de Raquel. Teria algo a ver com isso? Realmente não. Eles eram filhos de Lia e também os filhos de duas concubinas de Jacó. Jacó, além de Raquel e Lia, teve duas concubinas e 10 de seus filhos estavam ali. Ruben era o primogênito. Ele era quem provavelmente não, ele devia ter tomado a iniciativa aqui. Ele devia ter sido o guardião, pois era o primogênito e talvez tinha mais responsabilidade do que os outros. Então Ruben disse: quando José chegou, não derramemos sangue, não o matemos. Ruben queria salvá-lo, queria poupar José. Tinha um coração melhor que os outros, que o teriam matado, sem dúvida. Eles realmente deviam desprezá-lo. Bem, os odiavam. O ciúme não tem limites. O ciúme traz consigo um espírito cruel, como a sepultura tem o toque de morte em si. O ciúme é o que os irmãos tinham. Eles o viram chegar e Ruben disse: vamos lançá-lo num poço. Havia um poço ali perto onde estavam. Pode ter sido ali ou podia ser bem ali em frente ou então à minha direita, mas havia um poço ali, e esses poços, muitos deles tinham uma abertura estreita e se alargavam no fundo. E era impossível sair. Alguns tinham 5 metros de profundidade. Era virtualmente impossível para um ser humano sair se caísse num deles. Então eles o jogaram no poço e se sentaram para comer. Pense nisso, esses homens se sentam para comer sabendo que praticamente mataram o irmão. Eles realmente não tinham feito nada a ele, mas ele não podia sair do poço. Ruben saiu. Ele tinha resolvido que ia tirar José do poço depois que os irmãos se fossem. Mas Ruben se afastou, talvez para cuidar das ovelhas, e os irmãos estão comendo. E Judá diz, ao ver uma caravana chegando, essa caravana, eu acho que era composta de ismaelitas, que estavam vindo do norte, talvez passassem por Damasco. Esse seria o caminho que eles tomariam. Aquela estrada ali talvez esteja bem perto do local por onde passava a estrada antiga, há uns 3.800 anos atrás. Esta caravana de camelos, mulas e outros animais de carga estava a caminho do Egito. Estaria indo na direção sul. E eles veem essa caravana chegando, esses irmãos. E eles então resolvem. Judá foi quem sugeriu: vamos vendê-lo aos ismaelitas, vamos vendê-lo a esta caravana. E eles o venderam, diz a Bíblia, por 20 moedas de prata. Quando puseram José naquele poço, não sabemos qual era a profundidade, uns 5 metros, não devia conter água, sem dúvida. E ele deve ter olhado para estas colinas que estamos vendo agora. O sol está começando a se pôr, e aqui onde Francis e eu estamos, é uma cena linda. Não sei se estava assim no dia em que José a contemplou, pensando que pela última vez, sem ter ideia, pense só nisso, sem ter ideia, que ele se tornaria o segundo homem mais importante da face da terra. Ele foi levado para o Egito. Essa caravana o vendeu a Potifar e
Finalmente, não vou entrar em detalhes, mas o faraó o fez o segundo homem mais importante do Egito. E o Egito era a nação mais poderosa da face da terra. Agora, os irmãos tinham que pensar no pai. Então, pegaram a túnica de José, que tiraram dele antes de vendê-lo, rasgaram-na, então mataram um cabrito e puseram seu sangue na túnica e levaram para seu pai Jacó em Hebrom, no vale de Hebrom, ou perto de Hebrom. Mostraram-lhe a túnica e não disseram realmente que um animal o matara, mas deram a ideia de que um animal o matou, estraçalhou. Agora, esta região talvez fosse um pouco diferente há uns 3.800 anos atrás. Talvez houvesse mais árvores nas colinas do que há agora, não sei. Mas é possível porque provavelmente deveria haver algumas árvores para animais selvagens poderem viver nessas áreas. E é bem possível que a topografia tivesse mais árvores do que tem agora. Mas o vale provavelmente mudou muito pouco desde aquela época, porque as ovelhas ainda pastam aqui, ou o gado, e provavelmente o capim crescia em abundância neste lindo vale. Eles viram seu pai sofrer a agonia da morte do filho, pensando que José estava morto e nunca mais o veria. Como esses homens podiam ver uma coisa assim, sem contar ao pai a verdadeira história? Deviam ter um coração muito duro. Mau. Bem, há uma moral nisso. Ou melhor, há várias lições morais, mas há uma moral nisso que se aplica a você e a mim hoje. Satanás fez de tudo para poder destruir o plano de Deus para a redenção da raça humana. E você precisa entender uma coisa. Satanás colocou sua armadilha no coração dos homens maus. Esta é uma região muito linda, tão linda que ela desafia a descrição, mas tornou-se um lugar mau por causa do que aconteceu. Não a terra, mas o coração mau do homem. E este é sempre o problema. Mas você precisa entender uma coisa. José permaneceu fiel a Deus. Jacó permaneceu fiel a Deus. E se você permanecer fiel a Deus, não importa quão maus sejam os planos que Satanás tenha contra você, bem como ele fez contra José e Jacó lá no passado, na verdade contra Deus. Agora ouça bem. Humanamente falando, não seria possível pensar que algum bem poderia vir disso. Parecia que tudo acabara, terminara, mas Deus tomou a situação, transformando-a numa das coisas mais lindas da história. Não que o que eles fizeram foi bom. Tudo aquilo foi perverso, desprezível, tenebroso e mau. Aqueles filhos de Jacó. Aqueles homens iriam mudar, quase todos, dali a anos. Jacó, quando viu aquela túnica, nunca sonhou que um dia viria José de novo. Dessa vez numa terra distante, na terra do Egito. Começou aqui, bem aqui. Não creio que Deus o planejou. Deus nunca planeja o mal. Deus não planeja a maldade. Ele não traça o seu caminho partindo do que é mal ou perverso, mas ele pode tomar o que Satanás planeja e transformá-lo. Se formos fiéis a ele, se segurarmos sua mão, pode mudá-lo, fazê-lo especial, torná-lo precioso e maravilhoso. Começou como algo mau. Nestas colinas onde o sol está se pondo nesta hora, parecia que tudo acabaria em morte. Mas daquilo, por causa do grande poder de Deus, veio vida, e beleza, e bênção, e honra. Se crermos em Deus, a vitória será nossa.
your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control.